Boa noite, sinistros. Primeiramente eu quero agradecer a galera aí que curte o canal e que me dá aquela força. Pode parecer bem clichê, mas sem vocês eu já teria abandonado o canal já faz bastante tempo. Pois embora seja muito divertido fazer os vídeos, é algo bem trabalhoso. Esse é o vídeo de número 50, sem contar com os avisos e uns vídeos de gameplay que eu excluí. Se a gente for contar tudo, seria o vídeo de número 64. Eu vou parar de enrolar vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar aquele gostei no vídeo e o mais importante de tudo pra mim, que é o seu comentário. Eu sou o errado. E esse é... O erro do mundo. A colônia perdida. A lenda de Croatoan. Se você encontrou meu canal, é muito possível que você se interesse por mistérios e o sobrenatural. Navegando na internet, você já deve ter se deparado com o mistério de Croatoan, a colônia perdida. O que talvez você não saiba é que existe muito mais do que seu youtuber favorito te contou. A lenda é mais extensa e sinistra do que parece. Primeiro de tudo, vamos nos localizar no tempo e espaço. A data é entre 1585 e 1587. O lugar, Ilha de Roanoke, no condado de Dare, Carolina do Norte, Estados Unidos da América. Sir Walter Raleigh, explorador, escritor e espião, teria por volta de 1584 e 1585 ordenado a colonização da ilha de Roanoke com a intenção de criar mais um assentamento inglês no Novo Mundo. Teria recebido da rainha Elizabeth I uma carta régia para colonizar a área dentro do prazo de 10 anos, dando a vantagem aos ingleses para que a partir dali pudessem interceptar embarcações espanholas cheias de tesouros. Em 1584, Sir Raleigh teria enviado uma expedição liderada por Philip Amadas e Arthur Balloway para escolher o local onde a colônia seria estabelecida. Após explorar a região, escolheram uma área conhecida como Outer Banks, que seria a região costeira da Carolina do Norte. Essa escolha foi estrategicamente formulada para o conflito com os espanhóis, que se localizavam ao sul, pois nessa posição teriam a capacidade de interceptar suas embarcações e ainda assim manter contato com os nativos. A primeira tentativa. O primeiro grupo enviado contava apenas com homens, onde a maioria eram soldados veteranos que teriam lutado para estabelecer o domínio inglês na Irlanda. Essa tática faria parte da estratégia de Sir Raleigh, pois esses soldados desbravariam o Novo Mundo e fundariam a base para a colônia. Foram liderados por Sir Richard Grenville. Infelizmente para eles, desde o início a coisa não estava saindo bem. Ao chegar ao Outer Banks, a nau chamada Tiger teria encalhado em uma barragem e a maior parte dos alimentos teria sido perdida. O contato com os nativos teria sido pacífico, até que de maneira banal, os índios da tribo Aquascogog teriam sido acusados de roubar uma xícara de prata, o que levou a uma retaliação, onde Sir Richard Grenville ordenou que sua aldeia fosse queimada. Em 1585, Sir Richard Grenville ordena que o capitão Ralph Lane e mais 107 dos seus homens fundem uma colônia no norte da ilha de Roanoke, onde havia um forte. Como precisavam de suprimentos, Sir Richard Grenville parte com a promessa de que em abril de 1586 voltaria com mais homens e suprimentos. Mas em abril de 1586, Sir Richard Grenville não havia retornado, e o clima com os índios locais já não era tão bom. O cacique da tribo de Roanoke, em teoria, planejava atacá-los e roubar seus suprimentos. Lane, sabendo disso, decidiu atacar primeiro. Foi até a tribo conversar com o cacique. Uma vez lá dentro, os atacou, decapitando o cacique e queimando toda a aldeia. Já em junho de 1586, recebem a visita de Sir Francis Drake, que tinha acabado de cumprir sua missão na Flórida e teria parado para descansar. Vendo a situação de Lane, oferece a ele um navio e suprimentos para que pudesse retornar à Inglaterra. Lane não aceita, diz que gostaria de enviar apenas os doentes, mas após um furacão atingir o local e levar o navio de nome Francis, oferecido por Sir Francis Drake, a se perder no mar, decide receber o próximo navio, de nome Bonner, e um ano de suprimentos, que retornaria à Inglaterra, uma vez que o navio era grande demais para navegar pela costa. Dessa forma, em 18 de junho de 1586, a primeira tentativa de colonizar a região é um tremendo fracasso. 3 homens foram deixados para trás e se tornaram os primeiros colonos perdidos. 2 semanas após Lane partir, Sir Richard Grenville chega com suprimentos e cerca de 400 homens. Mas ao encontrar a colônia vazia,
deixa apenas 15 homens no local para guardar as terras e manter o direito de Sir Walter Raleigh sobre elas. A segunda tentativa. O tempo de Sir Raleigh para colonizar a região era agora de 8 anos, então ele decidiu ousar dessa vez. Tinha a intenção de fundar uma cidade chamada City of Raleigh, então enviou mais um grupo de colonizadores. Era um total de 115 pessoas, sendo 16 mulheres, 9 meninos e os demais homens. Essas pessoas foram para o Novo Mundo com um acordo em mãos, que era o de receber 500 acres de terras. Para quem não sabe, seria cerca de 2,5 km de terras, e também teriam voz ativa na administração da colônia. O objetivo desse grupo a princípio era o de substituir os 15 homens deixados no local pela expedição anterior de Richard Grenville, mas ficou decidido que migrariam mais ao norte, perto da baía de Chesapeake, para que os navios maiores pudessem atracar. Em 8 de maio de 1587, uma grande embarcação, chamada Lion, com capacidade para quase 120 toneladas, um barco rápido e uma embarcação mensageira, conhecida como Pinnaça, partiram rumo à colônia. Infelizmente, o barco rápido desapareceu durante uma tempestade na costa de Portugal, mas em 16 de julho avistaram a América, porém por um erro do piloto, a posição estava errada, então só 6 dias depois, em 22 de julho, chegaram à ilha Roanoke. Essa expedição recebeu um líder à altura dessa vez. Como Sir Raleigh estava correndo contra o tempo, enviou alguém de confiança, um amigo pessoal, de nome John White. Ao desembarcar na antiga colônia, o plano era fazer contato com os 15 homens da expedição anterior e navegar rumo ao norte para encontrar um bom lugar e fundar a City of Raleigh. Mas ao chegar, White e mais 40 homens que vieram à frente na Pinnaça se deparam com um forte desmatamento e nenhum sinal dos antigos colonos, exceto pelo esqueleto de um deles. Algum tempo depois, o barco rápido que havia sumido na costa de Portugal chega à ilha. No local, haviam várias tribos indígenas. Uma delas era conhecida pelos colonos como Pamlico e a outra, bem menor, conhecida como o povo Croatan. Os índios daquela área viveriam de forma pacífica entre eles, eram organizados e ricos, e se necessário, poderiam se aliar, totalizando cerca de 8.000 homens capazes de lutar, e um total de 10.000 habitantes. O povo croatã viveria na ilha Croatoan, o que hoje é conhecida como Hatteras Island. Tendo isso como base, vamos em frente. Cerca de uma semana após os ingleses chegarem, um dos colonos de nome George Howe teria sido morto enquanto pescava. Uma patrulha de 20 homens foi organizada e contava com um intérprete, o índio croatoano, Mantell. Foram em direção ao Lord Mantell, a ilha Croatoan. O objetivo era descobrir quem eram os responsáveis pelo assassinato de George Howe. Uma vez lá, foram informados que os responsáveis eram os membros da tribo que teria sido atacada por Ralph Lane no ano anterior, como retaliação. Então decidiram atacar a tribo dos Roanokes, sem perceber que haviam fugido após o assassinato, com medo de um contra-ataque, e que os croatoanos tinham invadido a área para colher o milho deixado para trás. Mantell, diante da situação, culpa a própria tribo por não ter avisado os ingleses do que havia ocorrido e pela sua lealdade é batizado pelo protestantismo e recebe um título de nobreza, se tornando o primeiro ameríndio e também a primeira pessoa a receber um título de nobreza no Novo Mundo, em 13 de agosto de 1587. Agora é Lorde de Roanoke e de Dassamonkepec, que seria a tribo que fugiu da região. 3 dias depois, em 18 de agosto de 1587, nasce a primeira americana, filha de Eleanor White Dare e neta de John White. Recebe o nome de Virginia Dare. Alguns dias após o nascimento de sua neta, John White é requisitado pelos outros colonos a voltar à Inglaterra para conseguir mais suprimentos e garantir o sucesso dessa expedição. Antes de sair, ele disse a todos os colonos que caso fosse necessário abandonar o forte, deveriam gravar em uma árvore a localização onde pretendiam ir, e embaixo uma cruz de malta caso tivessem sido atacados, para que fosse possível enviar um grupo de resgate. Então, ele parte fazendo uso do barco rápido. Durante essa época do ano, era muito perigoso cruzar o Oceano Atlântico, sem contar que poderiam haver navios espanhóis no caminho de volta. Mesmo assim, White faz a viagem e chega à costa irlandesa em outubro.
Uma vez na Inglaterra, se depara com mais um obstáculo, que talvez fosse fatal para a expedição. A nação inglesa estava em guerra contra a Espanha, e diante da ameaça de um ataque, não foi possível que White retornasse a Roanoke com suprimentos, pois toda a frota de navios estava preparada para um possível combate contra a invencível armada de Felipe II. Somente 3 anos após sua partida, em 15 de agosto de 1590, White pisa em solo americano novamente. No dia seguinte, veem fumaça vinda da mata e deduzem ser um sinal dos colonos, mas ao procurarem, não encontram nada. No dia do aniversário de Virginia Dare, eles chegam finalmente à colônia, mas a cena lá era de um lugar fantasma. Não havia sinal de que alguém teria estado ali já faz algum tempo. As roupas estavam jogadas pelo chão, suprimentos e utensílios metálicos já estavam cobertos por mato, e em um dos troncos da muralha do forte estava esculpida a palavra Croatoan, e em uma árvore próxima dali, a palavra Cro. White queria ir até a ilha Croatoan para ver se sua família estava lá, mas devido a problemas com as embarcações e a ameaça de uma forte tempestade, voltaram à Inglaterra. John White nunca mais voltou à ilha Roanoke e nunca mais viu sua família. Hipóteses do desaparecimento. Existem muitas teorias a respeito do que pode ter acontecido com os colonos. As mais aceitáveis dizem que eles teriam sido absorvidos pelas tribos indígenas ao redor. E quando eu digo absorvidos, eu me refiro ao fato de terem se misturado aos nativos, gerando descendentes. Muitos artigos em jornais, reportagens e livros já mencionaram a colônia perdida, e essa teoria sempre teve mais força, pois a tentativa de colonizar a América não parou aí logicamente. Então, ao longo do tempo, muitos dos novos colonizadores alegaram terem se deparado com tribos onde seus membros tinham características europeias. Alguns até falavam um certo nível de inglês e eram cristãos. Uma outra hipótese diz que teriam se perdido no mar. Ao partir, White deixou a pinaça na costa da América, pois só fez uso do barco rápido, e a nau Lion foi levada pelo capitão Simon Fernandes para saquear navios espanhóis. Ao perceberem que não teriam ajuda, decidiram voltar à Inglaterra e teriam se perdido nas fortes ondas do Oceano Atlântico. Também podem ter sido atacados pelos espanhóis, que já tinham destruído 2 colônias francesas próximas àquela região, os fortes Carolina, da Flórida, e o Forte Charles, na Carolina do Sul. Outra teoria vem do Centro de Pesquisa Arqueológica do College of William and Mary, em Williamsburg. Alegam que no período de 1587 e 1589 ocorreu a pior seca na região, o que pode ter levado os colonos a tentarem a sorte continente adentro. Ainda existe um esforço para saber se as tribos indígenas locais realmente teriam assimilado os ingleses. Um projeto de nome Lost Colony Center for Science and Research está desde 2005 tentando decifrar esse enigma, fazendo testes de DNA dos nativos, que possivelmente seriam descendentes dos ingleses desaparecidos. Teorias sinistras. Alguns supostos registros dizem que antes de partir, os colonos ouviam gritos e vozes na mata, como se o forte estivesse sendo cercado durante a noite. Certas teorias, como doenças e abdução alienígena, foram criadas, e muitas ainda podem surgir. Outros dizem que a terra escolhida para a construção do forte era amaldiçoada por um demônio local conhecido como Croatoan, mas sinceramente, eu pesquisei várias tribos locais e não achei nada sobre tal demônio. Mas uma das tribos locais, conhecida como Cherokee, teria entre suas lendas um grupo que muito possivelmente seria capaz de exterminar os colonos sem deixar vestígios. Eram conhecidos como Moon-Eyed People. Segundo a descrição feita, eram seres completamente albinos e viveriam na região muito antes das outras tribos chegarem ali. Eles sairiam durante a noite, pois não conseguiriam enxergar muito bem durante o dia. Dessa forma, suas caçadas eram feitas durante a escuridão da noite, o que explica o nome desse povo, o povo com olhos de lua. Eles se misturaram aos nativos, se perderam no mar, foram mortos por um demônio
abduzidos por seres extraterrestres, mortos pelo povo com olhos de lua ou simplesmente atacados pelos espanhóis. A verdade, ninguém sabe, e como eu sempre falo, meu papel aqui não é o de te provar nada, eu apenas reúno as informações. O resto cabe somente a vocês. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sou o Errado, e esse é o Erro do Mundo. Adeus. This is a Wave Pulse production. Produced by Remy Perry.